Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência, psicologia cognitiva e mestre em economia. E neste canal, toda semana você encontra um vídeo novo para lhe ajudar a ser um líder melhor. Bem, estamos começando o ano de 2025. Eu tenho certeza que você está com muita garra, muita energia para fazer com que este ano realmente seja um ano que vale a pena para você. Mas para que isto realmente aconteça, você precisa começar este ano diferente. Você não pode desperdiçar os 3 primeiros meses do ano. É por isso que eu gravei esta série de 4 vídeos para lhe ajudar a vencer os vieses naturais que o nosso cérebro tem e que nos impedem, de fato, de realizar um bom planejamento e uma boa execução deste planejamento. É por isso que somente 12% das resoluções de ano novo de fato acontecem. Então, essa série é para você que quer que este ano vale a pena. Faz parte desta série, não desperdice os seus 3 primeiros meses do ano de 2025, um caderno de ativação. Se você tem interesse em receber este caderno de ativação, basta você mandar um e-mail para este e-mail que está aparecendo aqui na tela, educação@virginiahag.com.br, e nós vamos lhe enviar o caderno de ativação para que você possa seguir à risca as nossas instruções e orientações. E eu recomendo que você imprima esse caderno de ativação e deixe bem próximo a você, para que você possa fazendo a gestão estratégica do seu próprio. Como você sabe, nós estamos aqui na série de 4 módulos da jornada Não Desperdice os seus 3 primeiros meses do ano. Você pode assistir os 2 primeiros módulos nos vídeos anteriores, que a gente publicou aqui no início de janeiro. No terceiro módulo, eu vou lhe dar dicas importantes para você desdobrar as suas atividades, para você também gerenciar as suas emoções, que com certeza durante a execução do seu plano você vai vivenciar, e também para você estabelecer indicadores e metas. Então, não perca esse vídeo. Ele é essencial para você completar aí a sua jornada e não desperdiçar os seus 3 primeiros meses do ano. Bem, ok, estabelecemos o objetivo, já imaginamos como é que a gente vai estar quando a gente alcançar esse objetivo, criamos uma motivação importante para nós. Agora está na hora da gente pensar nos nossos indicadores e metas, com os quais você escolhe se comprometer. No caso do exemplo do livro, obviamente, se o meu objetivo é escrever um capítulo, um dos indicadores é quantos capítulos eu vou escrever. E no caso, a meta será escrever um capítulo. O outro indicador é número de páginas do capítulo, que no caso aqui a meta, no exemplo, é o capítulo terá entre 20 e 25 páginas. Número de páginas que escreverei por semana, outro indicador, meta 3 páginas. Grau da minha diversão no processo. Lembrando que, como é uma jornada que exige sair da zona de conforto, sacrifício e dedicação, é importante você estabelecer um indicador qualitativo para tornar essa jornada também mais fluida. Então, como é que você vai se energizar, como é que você vai celebrar, compartilhar e ser grata? Aqui a meta também ficou uma meta um pouco quantitativa, mas você pode escolher algo mais qualitativo. No caso aqui, entre 1 a 5 em termos de diversão, eu escolhi aí uma nota 4, pelo menos 4, para eu poder ganhar energia para cumprir aí de fato o meu objetivo. Outro ponto fundamental, que conjunto de atividades eu preciso realizar e até quando? Aqui entra a grande diferença entre um bom planejador. Quanto mais você criar grandes categorias de atividades, o nosso cérebro não gosta de muitos detalhes, então é importante que você foque na essência. Quais são as atividades essenciais? Não adianta você fazer uma lista de 10 atividades. Procure colocar no máximo 4 ou 5. Estamos falando de 100 dias.
Então, procure quebrar essas atividades e daí depois vai preenchendo as demais colunas para você não cair na tendência de superestimar o que você pode fazer ao longo desses 100 dias e daí acabar frustrado nessa jornada. Lembrem que a gente está trabalhando contra os 12% das resoluções de ano novo que se concretizam. Então, aqui no exemplo, eu escolhi 4 grandes conjuntos de atividades principais. Estruturar o capítulo, revisar a bibliografia e eventuais resumos que eu tenha, redigir o capítulo e depois revisar o que eu fiz. Vamos lá, preenchendo as demais colunas aqui relacionadas com cada atividade. É importante você lembrar que 100 dias tem mais ou menos 14 semanas. Então, quando você estiver preenchendo aqui o tempo necessário e o período, você tem que levar isso em conta, né? Provavelmente, esse seu projeto de 100 dias é algo adicional à sua jornada de trabalho, né? Então, você tem que ver, opa, eu trabalho, eu tenho que ganhar, né, o meu dinheiro, eu tenho também a minha família. Então, quantas horas eu acho que eu tenho à minha disposição para me dedicar a este projeto, né? Então, aqui, estruturar o capítulo, eu imaginei que eu vou levar 12 horas, né? Como eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar na semana a isso, eu imaginei que eu vou levar 2 semanas, tá? Revisar a bibliografia e os resumos. Isso está mais ou menos pronto, então eu vou levar 4 horas. Isso eu vou fazer na semana 3. Redigir o capítulo. Esse sim, eu vou precisar de umas 80 horas, né? Lembrando que eu botei lá um indicador para mim, né? A minha meta é de escrever 3 páginas por dia. Então, no período da semana 4 a 9, né? Esse é o período que eu vou escrever o livro, né? Então, a gente tem que colocar isso no tempo, ver quantas horas, né, estão nos sobrando ali ou quantas horas eu acho que realisticamente eu vou conseguir me dedicar ali na semana. Revisar o capítulo, 8 horas, semana de 10 a 12, né? Então, esse é mais ou menos o prazo e a gente basicamente, né, terminou aí o período. Tem uma coluna de status que você vai usar no trabalho de acompanhamento e gestão deste seu plano, né? E também você tem uma coluna aí para você registrar eventuais atrasos, avanços e aprendizados sobre o seu funcionamento. É importante que você preencha, né, de fato essa coluna para que você nos próximos 100 dias se torne o melhor planejador e realizador de seus projetos. Depois de você preencher o quadro de atividades, é interessante você revisar o seu quadro de indicadores e metas, que pode ser que ao detalhar as suas atividades, o tempo necessário para fazê-las e as semanas, que você tem que revisar lá os indicadores e as suas metas para ficar tudo coerente. Bem, aí vamos lá. Agora é a hora da gente consolidar isso num roadmap. O que é um roadmap, né? É a gente colocar as fases, né, da nossa jornada. 100 dias é pouco tempo, mas a gente pode pensar em algumas fases. No caso de escrever o meu primeiro capítulo, neste exemplo, eu dividi em 4 etapas, né? Não necessariamente vocês precisam também dividir em 4, vocês podem dividir em 2 ou 3, tá? Mas é importante porque esse passo a passo vai dando uma ideia que, opa, eu estou avançando, eu estou indo em frente, né? Mesmo que tenha tido alguns atrasos, você vai tendo uma ideia de conquista, né? De celebração, de vitória e vai se divertindo nessa jornada, né? E será justamente esse roadmap que você terá que acompanhar permanentemente aí ao longo da sua jornada de 100 dias. Então, nos primeiros 25 dias, né, quais são as minhas ações e metas? É estruturar o capítulo, revisar a bibliografia, fazer isso até a semana 4, é importante que você bote o prazo que você tem, tá? E colocar o que você vai fazer para você celebrar quando você atingir o seu entregável aí, né, nos primeiros 25 dias. E assim sucessivamente. Você pode fazer para os seus 50 dias, para os seus 75 dias e os seus 100 dias, conforme está no exemplo. Bem, aqui nós vamos para algumas questões essenciais, né? Que tipo de emoção ao longo desta jornada eu escolho não me apegar, né? Então, no exemplo, eu escolho não me apegar à emoção de vitimização por estar fazendo algo
adicional à minha jornada de trabalho, que não me renderá compensação financeira. Aqui, pessoal, vocês têm que pensar nos seus gatilhos, que às vezes lhe impedem de atingir o seu objetivo. O que me faz sair dos trilhos, né, de cumprir essa minha jornada de 100 dias? Pense em que emoção pode estar lhe atrapalhando, tá? E além de você colocar que emoção você escolhe não se apegar, depois de escrever isso, né, coloca imediatamente ao que você escolhe, né, se apegar. Tá? No caso aqui do exemplo, eu escolho sentir a emoção de superação e de realização por estar dando maior amplitude de alcance aos meus talentos e conhecimento. Da mesma forma, você vai fazer isso em relação a pensamentos. Né? Que tipo de pensamento eu escolho não me apegar? Eu escolho não repetir os meus pensamentos que me levam a crer que não estou pronta ainda para escrever um livro. Eu escolho dizer para mim mesma que o que eu sei e vivenciei até aqui tem valor para as pessoas, pela forma simples, aplicada e prática que sistematizei. Sem dúvida, é algo que contribuirá para que as pessoas evoluam de forma leve e realmente floresçam cognitivamente e emocionalmente. Assim, estaria realizando a minha missão, porque esta é a minha missão. Vocês estão percebendo que vocês estão criando uma narrativa, uma forma de vocês se comunicarem com vocês mesmos, ao estabelecerem que emoções vocês escolhem não se apegar e que emoções vocês escolhem se apegar, que pensamentos vocês escolhem não se apegar e que pensamentos vocês escolhem a partir de então, para poder cumprir a sua jornada de 100 dias. E por fim, você também vai escolher que tipo de comportamento pessoal eu escolho não repetir. No caso do exemplo, eu escolho não repetir o comportamento de não priorizar os meus projetos pessoais, né? Todos nós temos a tendência de ficar criando algumas desculpas, até porque a gente acaba atendendo todo mundo, chefe, família, etc., e acaba nunca tendo espaço para concretizar os nossos projetos pessoais. Eu escolho priorizar os seguintes horários e dias para escrever o livro. Vocês estão vendo que eu estou saindo da questão do não apego com uma solução prática, né? Já com as questões bem definidas racionalmente, né? Eu escolho priorizar quinta-feira, das 6 às 8 da manhã, porque eu gosto de acordar cedo, e sextas-feiras, das 9 às 12, que é o horário que tem menos chances de eu ser interrompida, né? E vou também reservar o feriado de carnaval para escrever e, para tanto, terei que negociar também com a minha família e dizer alguns nãos, né? Então, provavelmente, eu também vou ter que mudar minha forma de comportamento e estabelecer alguns acordos mútuos com a minha própria família. Se você está gostando desta jornada, eu lhe convido a participar do nosso programa Não Desperdice o Seu Ano de 2025, Liberte o Seu Leão. Neste programa, eu vou lhe acompanhar através de aulas virtuais, online, onde eu estarei juntamente com você e outros participantes, lhe ajudando a planejar o seu ano de 2025, evitando todos os vieses que impedem que a gente faça um bom planejamento do nosso ano, como também eu vou estar acompanhando com você a sua execução do seu plano de 2025, lhe ajudando, a balancear as suas emoções, autorregulá-las, a potencializar as emoções que de fato fazem a diferença na execução e também a autorregular aquelas emoções que te despotencializam. E assim nós vamos caminhar juntos para a construção de um ano de 2025 melhor. Você vai ver, tal como os grandes sábios e os grandes papas da administração, como Peter Drucker,
né? Ele sempre diz que a gente tem que aprender a se tornar um melhor planejador e executor de si mesmo. E isto a gente só consegue se a gente estiver de fato se exercitando. É por isso que este programa vai lhe ajudar a se exercitar e a se tornar um melhor planejador e executor de você mesmo. E assim, o ano de 2025 será um ano que de fato fará diferença, tanto no seu planejamento e execução, como também no gerenciamento das suas emoções. Você também desenvolverá as suas soft skills e se tornará um líder melhor e um ser humano melhor.